Pronto, a continuação aqui da minha apresentação, né? Aqui estão o conteúdo dos meus 5 planos de aula, né? Uso da tecnologia na construção de gráficos de funções, pesquisa e construção de gráficos, conhecimento histórico de aparelhos tecnológicos, código binário, noções de linguagem de programação lógica formal. Na minha primeira regência, eu comecei a aula, né? Me apresentei, falei um pouco da proposta da aula. Em seguida, eu distribuí os materiais para eles, né? Eu fiz uma breve apresentação do GeoGebra para os alunos, expliquei um pouco da funcionalidade dele e dei um exemplo bem prático, né, da utilização do programa. Eu apliquei uma situação problema, né, que permitiu que os alunos fixassem um pouco o conteúdo, aprendessem um pouco sobre as funcionalidades do programa, né, e eu avaliei eles pela construção de um gráfico que eu pedi para eles fazerem. Na segunda regência, eu pedi a princípio que fosse no horário do intervalo, né? Eu pedi para que eles fizessem uma pesquisa, um tratamento de dados. A gente construiu uma tabela no Excel, eles calcularam a frequência, realizaram a conclusão dos dados coletados, né? Transformaram em dados qualitativos, quer dizer, transformaram em dados quantitativos, né? Interpretaram a tabela, gráfico de frequência, né? E foram avaliados pelas suas planilhas e pelo seu comportamento. Aqui na terceira regência, eu iniciei a aula com um vídeo, né, um vídeo expositivo. Eu debati um pouco com a turma sobre a evolução dos computadores e a importância, né, sua importância do processamento e análise de dados. Eu apresentei um histórico dos tipos de calculadora, evolução de computadores. E eu avaliei eles por meio de um relatório que eles fizeram, né? Fizeram também ali o debate, a exposição do vídeo que foi visto, né? As pesquisas que eles fizeram, eles utilizaram algumas informações que eles já tinham conhecimento. Na quarta regência, eu iniciei a aula falando um pouquinho sobre o que eles achavam de código binário, né? Eu pedi para eles lerem um texto e sistematizaram as informações por meio de um mapa conceitual que eu entreguei a eles, né? E eu finalizei a aula com um debate, né, sobre um vídeo que eu passei e sobre o texto que eles leram. Eu avaliei eles durante esse debate, se eles conseguiram assimilar as informações. E, por fim, né, aqui, a minha última regência, eu expliquei as noções de linguagem de programação, lógica formal, óbvio que de forma bem superficial e básica, né, porque são alunos de 9º ano. Eu apresentei para eles um texto, pedi que eles fizessem um resumo e me apresentassem algumas informações, né, avaliei ele durante essas discussões, algumas discussões que a gente teve, né, e se eles conseguiram sistematizar as informações que eu passei para eles. E por fim, a vivência do meu estágio, né? Como eu já havia dito, ele se iniciou com a escolha da instituição procedente, né, da minha escola, e com a conversa com o professor orientador, que me explicou um pouquinho da metodologia dele em sala de aula, né, uma metodologia que eu me identifiquei muito. Dei início ao roteiro de observação, onde identifiquei algumas características da instituição concedente, um pouco sobre a infraestrutura, o PPP, né, o Projeto Político Pedagógico, e o regime escolar. Também identifiquei a caracterização do corpo docente, da escola, das turmas que eu realizei as observações das regências. Depois eu preparei as regências, né, os planos de aula, tudo conforme a área de concentração que eu escolhi. Ao iniciar as regências, eu observei o grande interesse, né, por parte dos alunos quando descobriram que a temática das aulas seria abordada no tema ali envolvendo tecnologia, né, ferramentas tão presentes no cotidiano deles. E no final das regências, eu conversei com o professor e a gente debateu um pouco sobre como a concentração dos alunos aumentou frente a uma aula com metodologias ativas, né, comparada com uma aula tradicional. A gente falou também da importância da formação continuada e da adaptação do professor de estar constantemente aprendendo para repassar o conteúdo da melhor forma possível para os alunos. Felizmente, as regências saíram todas conforme foram planejadas, os assuntos das aulas foram debatidos com os alunos em sala de aula, todas as dúvidas foram sanadas e todas as atividades propostas durante o estágio foram realizadas. Essas são as referências que eu utilizei no meu projeto de estágio e esse foi o meu projeto de estágio.
Obrigado.